Tudo bem, pessoal? Então aqui estou com a Lila, que vai contar um pouco da experiência dela que passou pelo processo de hipnose. E obrigado, Lila, primeiro, pela tua generosidade de compartilhar com as pessoas. Eu que agradeço. Então me conta, como é que tu estava quando chegou aqui? Bom, eu passei por um término de casamento, né? E eu encontrei o Pablo e com o tema Supere o Término. E eu cheguei a ter ele, assim, tremendo muito. Eu estava 2 meses dentro de casa, tomando um antidepressivo, eu não saía, eu não me alimentava. Nesses 2 meses eu perdi 15 quilos. E assim, todo mundo que perde quilo gosta. Como é que foi a experiência de perder 15 quilos em 2 meses? Foi horrível, porque eu me sentia muito fraca, eu não conseguia mais limpar a minha casa, não conseguia arrumar. Eu tinha muita fraqueza, eu tive 3 crises que eu fui parar no hospital por estresse, por não conseguir dormir, né? Então eu passei por um processo assim muito doloroso. Eu cheguei com a dor no peito assim muito grande e eu cheguei assim, pelo amor de Deus, só você que, né, que está falando que através da hipnose, que na primeira sessão você consegue eliminar essa dor, então eu vim confiante nisso. Então eu cheguei muito ruim mesmo. E aí eu fiz a sessão de hipnose. Só outras coisas, porque a gente já conversou antes e eu anotei os tópicos que você estava falando. Tu disse que teve crises, como é que foi isso? Sim, eu tive por estresse, muito estresse, ficar muito tempo sem me alimentar e ficar muitas noites sem dormir. Então teve um dia que eu assim, amanheceu o dia e eu travei todo o meu corpo, né? E minha família acabou me levando para o hospital num processo assim de praticamente paralisia mesmo, do corpo inteiro. E aí o médico falou que era por conta de estresse, né? Muito tempo sem se alimentar, muitas noites sem dormir. E aí eu acabei passando por esse processo 3 vezes. O qual me levou direto para o psiquiatra e ele começou a introduzir o remédio de antidepressão, né? E foi isso. E tu também fazia terapia? Eu já fazia terapia já há alguns anos, né? Quantos anos? 6. Quando me dava assim, sabe, aquela loucura, deixa eu correr e ir lá. E nesse processo de 2 meses para cá, eu procurei ela na primeira semana, mas assim, o que ela me falava, eu já sabia, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, mas eu não conseguia entender como que eu ia fazer aquilo. Mas era muito claro, tudo que ela me falava, tipo, eu saía de lá falando assim, tá, mas eu sei, mas e agora, como eu coloco em prática? No entanto, que eu também ficava na internet procurando vídeo com outros profissionais para tentar sair daquele quadro. E eu ouvia tudo que eles falavam, mas eu não conseguia entender e colocar em prática, assim, como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu saio disso? Então, quando eu achei o Pablo, assim, foi... Realmente, eu pensei, essa é a minha salvação. Assim, se não for ele, eu não sei o que eu vou fazer. E aí a gente fez o processo de hipnose. E o que tu descobriu? Eu me descobri, na verdade, né? Eu vim para curar uma dor que eu achava que era por um motivo. Eu consegui arrumar a criança interna dentro de mim. E eu saí daqui assim, depois... O processo foi imediato. Logo depois da hipnose, eu saí daqui uma outra pessoa, com a cabeça muito diferente, conseguindo ver as coisas como elas são realmente e não como eu, né, imaginava ser. E eu já fui para casa assim muito bem, um pouco assustada porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo assim tão imediatamente. Então eu fui dormir, eu falei, não, amanhã eu vou acordar, eu vou estar com a dor novamente. E assim, a minha surpresa foi que eu acordei bem, né? E isso foi percebido assim por familiares e amigos próximos que estavam acompanhando o processo. E eu voltei a me alimentar. 4 dias depois eu passei, que eu tinha uma consulta marcada com o psiquiatra. E 4 dias depois eu passei nessa consulta. O mesmo falou que eu estava assim muito bem. Ele também ficou admirado. Eu falei para ele que eu tinha feito uma sessão de hipnose. Ele falou que era para eu continuar. Ele me tirou os medicamentos de antidepressivo, ele falou que não precisava mais tomar, eu voltei a me alimentar, eu voltei a ter o meu sono tranquilo, a dormir a noite toda, consegui um novo emprego, comecei a cuidar de mim e voltei a ser eu. Nossa, maravilhoso. E tu imaginava que isso ia acontecer com uma sessão de hipnose? Não, apesar de vir assim, essa é minha última
salvação, mas eu não imaginei que fosse assim, imediato, logo após a sessão. E aconteceu logo após a sessão. E foi uma coisa que ficou. Eu não sinto mais dores e minha vida voltou ao normal. Nossa, que ótimo, que ótimo. Conta o que tu quiser, não precisa contar nada. Mas tu descobriu que essa dor que tu vivia no relacionamento tinha a ver com a infância. Na verdade, quando houve o término do meu casamento, né, eu fui casada por 22 anos, e quando houve o término, que o meu marido saiu de casa, assim, o que eu imaginava era que eu fui abandonada, né? Então, o meu sentimento era de abandono. E eu fiquei muito perdida, né? Porque você tem uma pessoa do seu lado ali, 22 anos, e você se vê sem a pessoa, e eu me sentia assim, nossa, fui abandonada. E quando eu fiz a hipnose, na verdade eu descobri que a dor que eu sentia no meu peito de abandono não era do meu ex-marido, e sim do meu pai, né? Quando ele se separou da minha mãe, eu tinha 9 anos e eu consegui voltar naquela cena, naquela data, e aí eu consegui resolver isso. E aí eu entendi depois da hipnose que a dor, o meu sofrimento de abandono não era do meu ex-marido. Eu consegui entender que ele acabou o relacionamento, né, o casamento, mas a dor era algo que era muito além, né? Era algo que... Mas se eu te contasse isso antes, tu ia entender? Não, dá você pra tem que entender. passar realmente pelo processo, porque assim, depois do processo, na verdade, ele não precisa nem falar, é uma coisa muito óbvia. Se você consegue se resolver sem escutar nada depois. Bom, maravilhoso. Obrigado, Lila, pela tua De nada. generosidade, pela tua transformação e por ter confiado no teu trabalho e estar aí vivendo uma nova vida. Eu que agradeço. Que bom. Obrigado.